Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jobel Casper e quero falar com vocês hoje sobre tráfego orgânico, tá? Não quero que confundam tráfego orgânico com a parte de SEO. Falaremos sobre SEO hoje também, mas tráfego orgânico é toda forma com que a gente consegue trazer pessoas para dentro da nossa empresa sem precisar pagar para que elas estejam lá. Ou seja, a gente não está utilizando de anúncios online. É uma parte muito importante, inclusive, para o crescimento da nossa empresa, que a gente entenda e consiga conciliar o tráfego orgânico, com o tráfego pago, com outras formas de crescimento, de aquisição de pessoas para dentro da nossa empresa. Beleza? Vamos lá. Então, o tráfego orgânico, ele pode ser o SEO, que é o Search Engine Optimization, que é o mais comum de todos. É aquele trabalho que nós fazemos para que a gente consiga posicionar o nosso site nas primeiras posições ou posicionar ele bem lá na SERP do Google, ou seja, quando você pesquisa alguma coisa, quadros decorativos, kit de quadros decorativos, e aparece lá, tem os anúncios e tem a parte que não é anúncio. A parte que não é anúncio é essa parte de SEO. Esse é um trabalho de SEO, para que a gente consiga aparecer nas primeiras posições, para que a gente consiga aquele tráfego. Por isso que o tráfego orgânico. O tráfego orgânico, no final das contas, ele pode ter um custo, né? Mas ele não tem um custo direto que você está pagando para a plataforma. O custo que você pode ter é de profissionais que auxiliem você a fazer, por exemplo, um bom site, profissionais especializados em SEO e outras formas de trabalho que têm um custo relacionado, mas você não é aquele custo que para aparecer você tem que pagar. Reforçando, o SEO, assim como o tráfego orgânico, tem que ser utilizado em conjunto com outras estratégias. Tem empresas que têm como principal canal de aquisição o tráfego orgânico? Tem, óbvio, mas eles também têm que utilizar do tráfego pago para exponenciar o crescimento, tá bom? Vamos lá. Além da parte de SEO, nós temos o tráfego direto, que é quando a pessoa diretamente vai lá na URL e digita, por exemplo, wallz.com.br e acessa o e-commerce e vai verificar o que tem. Isso é tráfego direto, porque ele já conhece, ele já sabe o URL daquela empresa. Assim como o tráfego de redes sociais, o tráfego social. É quando, por exemplo, o trabalho realizado pela empresa ou assim pelo dono da empresa, ele conseguiu fazer com que as pessoas, sem precisar pagar e clicar no anúncio, chegaram até o site também, ou chegaram até o WhatsApp, ou chegaram até qualquer outro ponto. Isso independe. A estratégia que você vai utilizar para o tráfego orgânico, ele é da sua empresa. Você tem que entender o que você está vendendo e quais são os melhores canais iniciais para eu testar. O melhor é sempre ter uma diversidade grande para tanto eu garantir um crescimento mais interessante, para eu ter certeza quais são os melhores canais, porque tem canais que são os canais principais, que vão gerar o último clique, mas tem os canais auxiliares também que vão auxiliar vocês. Então, o tráfego orgânico ele pode entrar em todas as searas: SEO, tráfego direto, tráfego social e também o tráfego direto. Beleza? Então, primeiro, vamos entrar um pouquinho e entender. Eu expliquei para vocês o que é o tráfego direto, né? Que é basicamente quando a pessoa digita o URL, a de redes sociais, quando as pessoas entram pelas redes sociais. E o de referência é quando tem um link, por exemplo, do meu site em outro site, a pessoa clica por lá. Tá? Isso também pode ser considerado tráfego orgânico. Mas deixa eu entrar e explicar um pouquinho mais sobre o mais famoso deles, né? O SEO. Não vou me aprofundar muito, a gente vai ter um vídeo só sobre isso, mas eu quero explicar a importância para você já ir estudando e entendendo sobre. O SEO, que é Search Engine Optimization, ele tem como função fazer com que as pessoas me achem sem eu precisar pagar lá para o Google, para o Bing, para outra empresa de pesquisa para que eu apareça. Tá? Então a gente pode separar em três pilares a parte de SEO. A parte de SEO tem a parte de SEO on-page, a parte de SEO off-page e a parte de conteúdo. Esses são os pilares do SEO. Não vou entrar no detalhe aqui hoje, mas a parte de SEO on-page é como o seu site está configurado. Então, como é que está o HTML do seu site, se o CSS, se o seu site está rápido, é a parte técnica. O servidor está bem configurado, então isso conta pontos para o Google. Isso dá pontos para você conseguir posicionar seu site mais fácil. Então, esse é o SEO on-page. Toda a parte técnica, então que vai desde a parte de servidor, parte de HTML, parte de CSS, parte de JavaScript, são todas partes técnicas. Quem vai entender isso é o seu programador, tá? Então ele vai entender esse ponto. Mas como é que eu posso saber se o meu site está bom ou não está bom na parte de SEO on-page? Eu vou deixar
descrição aqui do vídeo o link do Google Page Speed Insights, tá? É uma ferramenta do Google que ele fala para você de 0 a 100 como é que está seu site na parte de mobile, ou seja, a parte de celular, tablets, etc., e na parte de desktop. O ideal é que o seu site esteja acima de 80 pontos, tá? Ele vai falar todos os errinhos, lá, todos os pontos, mas claro que nem sempre a gente vai conseguir bater esse número. Por quê? Porque tem plataformas de e-commerce, por exemplo, que impedem que a gente chegue até lá. Mas se você não é e-commerce, mas sim um site desenvolvido com outros fins, tu consegue fazer isso. Até mesmo se for um e-commerce e utilizar uma plataforma com WordPress, ou até mesmo tenha desenvolvido no hard coding, né, também consegue bater esses pontos. Mas é um bom local para você verificar se o seu site está aprovado ou não está aprovado pelo Google. O link está aqui na descrição. Outra questão é a parte de conteúdo. Também é um outro pilar que o Google pega como referência para posicionar bem você ou não nas primeiras posições lá do Google mesmo. Então, em relação ao que o seu cliente está pesquisando e o conteúdo que você disponibilizou. Por mais que a palavra-chave que você esteja utilizando lá para tentar posicionar seja a palavra-chave interessante, mas não seja talvez o que o cliente esteja buscando, não vai aparecer. Então você tem que conseguir fazer uma pesquisa, esse é super fácil. Então você vai verificar as palavras-chave que eu quero conseguir me posicionar aqui. Como é que os meus concorrentes se posicionam? Que as primeiras posições que estão ranqueadas aqui, como é que elas colocaram seu conteúdo? Que formato que elas colocaram. Então faça esse estudo e entenda como é que estão as primeiras posições. Essa é a parte de conteúdo, entender e fazer um bom conteúdo que de fato solucione o problema da sua empresa, né, do seu cliente. E tem o SEO off-page que está muito mais vinculado no final das contas, do final do dia, a aumentar a autoridade do seu domínio. Tá? Aumentar a autoridade do domínio, ou seja, a sua empresa. Aqui você também consegue verificar com uma ferramenta como o SEMrush, por exemplo. SEMrush é uma boa ferramenta, que também deixo o link aqui na descrição. Tem uma outra ferramenta também que eu vou colocar aí embaixo aqui, que eu não coloco 100% da confiabilidade na autoridade do domínio desse ponto, mas você consegue ter uma noção, ao menos, em relação a como está a sua autoridade do domínio. Para ter a melhor visão, eu utilizaria o SEMrush, tá? Mas ele é pago, então às vezes você não consegue olhar esses pontos. Para alguns pontos você consegue verificar. Então tem a parte do SEO off-page, que ele tem como objetivo aumentar a autoridade do domínio. E aqui a gente consegue através de links externos. Conseguindo links de portais maiores apontando para o meu. No final do dia é isso. Tá? Esse é o SEO off-page. Conseguir fazer com que pessoas linkem para o meu blog, linkem para o meu site, linkem para o meu produto. Eu consegui links de fora com o objetivo de conseguir aumentar a minha autoridade de domínio. Esse é o objetivo. Então, esses são os pilares do SEO. Eu fui bem por cima, vocês precisam entender e estudar muito a fundo, mas essas bases já são importantes para que você entenda, para que você, caso tenha uma agência, caso tenha alguém prestando serviço para vocês, você já tem uma noção do quais são os pilares e o que você tem que cobrar em cima disso. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. A gente falou sobre tráfego orgânico. O tráfego orgânico ele se remete a momentos que eu não preciso pagar para conseguir o acesso daquela pessoa, seja para minha loja física, mas principalmente para a questão de site, e-commerce, etc. Então, temos a questão de SEO, que é o mais famoso de todos, até se confundem muitas vezes. O tráfego de referência, quando outro site vincula para mim, isso até aumenta minha autoridade de domínio também. O tráfego social, que é quando redes sociais conseguem levar para mim também a questão de pessoas chegando, e o tráfego direto, né? Então a gente tem esses pontos, tem a parte de e-mail também, que muitas vezes, caso a pessoa já esteja na minha base, também pode ser considerado o tráfego orgânico. Então, o tráfego orgânico ele é todo um conjunto que ele tem que ser utilizado no final do dia para conseguir aumentar a minha receita, conseguir fazer com que minha empresa cresça. É isso que a gente quer. Então a gente utiliza o tráfego orgânico, também muitas vezes vinculado com tráfego pago, com outras formas de aquisição, porque elas vão se complementando. É assim que a gente consegue fazer com que a nossa empresa de fato cresça exponencialmente. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se no canal, deixem um joinha, deixem um curtir aqui e até a próxima. Tchau!